Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Hoje chegamos na nossa 20ª aula remota, ou seja, desde que paramos lá das aulas presenciais devido à pandemia, chegamos hoje na aula de geografia, na nossa 20ª aula, tá bom? Então hoje com correções e com novidade. Hoje a gente vai trazer assuntos aí relacionados ao IFPE, também assuntos que vocês já viram, que vocês verão também no nono ano, e voltados especificamente para essa prova que muitos desejam ingressar no IFPE. Muito bacana, globalização, um assunto muito atual, muito recorrente em provas, tanto de IFPE como de Enem, tá certo? E Revolução Industrial, que entra dentro desse contexto de globalização, porque é importante sabermos o que houve na Revolução Industrial, que vocês veem também história. Então vai ser bem bacana. Eu dividi esse assunto em duas partes. Parte 1, que eu trago hoje para vocês, essa primeira parte, são muitos slides, muito conteúdo que a gente vai discutir aqui, vai tratar com vocês. E também a parte 2, que será trazida para vocês na sexta-feira, tá bom? Na próxima aula da gente. Então vamos lá, primeiro para as correções e depois a gente dá continuidade no assunto. Por isso que não dá para terminar isso hoje, porque tem as correções também que demoram bastante tempo, né? Vamos começar aqui com o livro de atividades, página 30. Então tenho em mãos aí o livro de atividades. Para responder a primeira questão, diz assim, olha: as novas políticas verdes da China, com a redução do uso do carvão na indústria e nas plantas termoelétricas, deverão afetar também a mineração. Neste cenário, os mais atingidos serão os mineradores australianos. O consumo doméstico chinês é 3 vezes maior do que o comércio internacional de carvão. Desta forma, a Austrália, pela proximidade com a China, vem investindo pesadamente nas suas minas de carvão. Mais de 60% da produção australiana está voltada para exportar para a China. Aqui está os empregos aí nas minas de carvão na Austrália, tá bom? Então vocês vejam aí que houve uma queda, né? Até 2005 para cá, teve uma subida bastante elevada. Vamos lá para a primeira questão. Boa, vamos lá. Na economia da Austrália, a extração mineral tem papel importante e o carvão é um de seus principais recursos. A respeito do que está exposto no gráfico e no texto, respondo o que se pede. O que ocorre com o número de mineiros nas minas de carvão australianas entre 85 e 2000? A gente volta lá e vai ver. Ó. 85, tá aqui esse dado, e os anos 2000, tá aqui esse outro dado. Ou seja, houve um decréscimo, houve uma caída aí de 33, né, em mil para apenas 18 mil. Então houve um decréscimo, como está aqui registrado, olha. Houve um decréscimo. E entre 2000 e 2014 aumentou, tá certo? Você vai ver aqui que houve que eu tinha falado para vocês, olha. Olha o aumento que houve aí, tá certo? Para 50, de 18 para 50. Então houve um aumento muito elevado aí, ok? Letra B. De acordo com o texto, o que incrementou a extração de carvão mineral na Austrália e demandou um número maior de mineradores? Tá bem óbvio isso aí, né? É o aumento, né, do comércio com a China. Houve aí um aumento do comércio com a China e fez com que os investimentos em mineração aumentassem. Então tá aqui, olha, o comércio com a China e os investimentos da Austrália na mineração desse recurso energético. Tá aí a resposta. Letra C, pessoal. Por que a recente tendência de mudanças na política ambiental chinesa pode afetar diretamente os mineradores australianos? Por quê? Porque a China tenta reduzir essa utilização de carvão mineral. E quem investe bastante em carvão mineral para vender para a China é quem? É a Austrália. Então isso pode prejudicar aí a economia, né, os mineradores na Austrália, tá bom? Porque se a China reduzir a utilização do mineral, voltando-se aparentemente para alternativas mais renováveis, então a Austrália, que é o principal fornecedor de matéria-prima para a China, passará a reduzir sua produção e exportação, gerando menos empregos nas minas. Então, bem tranquilo, bem simples. Eu creio que vocês tenham acertado. Né? Quem não acertou, corrige. E vamos para o livro didático, página 58. Deixa eu tirar minha imagem daqui, vamos lá. No território da antiga União Soviética, há uma região conhecida como polígono. Em que país atualmente se situa? Isso aqui é fácil, já viu isso aqui várias vezes, né?
no Cazaquistão. O que acontecia ali? Testes nucleares, tá bom? Segundo, o que foi o agente laranja? Foi um herbicida utilizado pelos Estados Unidos ali para como um desfolhante, para localizar os inimigos que estavam ali escondidos nas florestas, né? Então olha aqui, ó, é um herbicida utilizado pelos Estados Unidos como arma química na Guerra do Vietnã para desfolhar as florestas e revelar os esconderijos dos inimigos, tá bom? Porque 40 anos após sua utilização na Guerra do Vietnã, ele ainda, esse herbicida, causa problemas, devido ao que a toxicidade é apontada em estudos como responsável por defeitos congênitos ainda hoje em bebês nascidos, tá vendo? Então ainda hoje, 40 anos após, esse herbicida traz consequências negativas para o povo vietnamita, tá bom? Vamos para o terceiro. Se os países nórdicos não são os mais industrializados, nem os que mais poluem o ar na Europa, por que razão são os mais atingidos por chuvas ácidas no continente? Devido ao quê? O vento, né? Que acabam levando essa chuva ácida para esses países que não poluem tanto, não são os mais industrializados, mas sofrem as consequências, tá bom? Tá aqui, vocês podem ler, ó. O deslocamento dos ventos, massa de ar conduz em direção ao norte, boa parte da poluição emitida pela forte atividade industrial e pelas inúmeras, usinas termoelétricas. Então tá aí, foi o que eu falei. Vamos pro quarto. Lembrando que essa atividade geral aqui é uma atividade de revisão do conteúdo, tá bom? Por isso que você vai ver coisas que a gente já viu lá atrás. O ambiente australiano revela-se frágil ante as diferentes ações humanas. Cerca de 1/4 das florestas nativas estão intactas. A Oceania é o continente com menor volume de água potável, sendo 4/5 dessa água destinada à agricultura. A esse respeito desse tema, responda: que fatores ambientais ou naturais australianos contribuem para a sua maior vulnerabilidade de ações humanas? É isso aqui, pessoal, os climas, né? Os climas semiárido e árido. Tem muitas regiões lá, quente, desertos, aí apresenta o que? Pouco volume hídrico. Então falta essa água aí na Austrália devido justamente a isso. Continuando, pessoal. Letra B. Que ações antrópicas, ou seja, do homem, vêm contribuindo para a degradação dos ecossistemas australianos? Aí tem vários aqui, ó. Derrubada de florestas, a dependência cada vez maior de fertilizantes, defensivos agrícolas, tá certo? Então tudo isso aí acaba comprometendo o ecossistema australiano. E por último, a quinta questão, a formação de uma nova rota de navegação pelo Ártico, passagem noroeste, traz grandes vantagens econômicas para as relações comerciais internacionais, principalmente para os dos países do hemisfério norte. Contudo, a formação dessa via natural também revela um processo preocupante que afeta o mundo, tá certo? Que processo é esse? É a redução das banquisas, né? Nas calotas polares. Resulta na redução de banquisas, tá certo? A elevação de temperaturas, é problema. Beleza? Então não tem mistério isso aí. Todo o conteúdo a gente já viu esse conteúdo. Era apenas uma revisão do conteúdo que nós já vimos em todo esse livro 2, esse capítulo 2. Vamos lá, pessoal, para o que importa agora hoje, né? A partir de hoje, essas duas aulas, né? Foco no IF, foco em conteúdos que realmente agreguem aí para vocês nos vestibulares externos. Então vai ser um conteúdo muito importante para vocês. Globalização, né? O que é a globalização? Você pode ver essa imagem que há uma integração de pessoas com culturas diferentes, você consegue ver pelas vestes, mas estão unidos ali. Por quê? Com essa mistura cultural, global, hoje o mundo está integrado. E surge uma pergunta: isso é bom? Isso é ruim? Será que o sistema capitalista, que tem a ver com a globalização, é bacana? Será que o socialista é bacana? Eu tenho meu ponto de vista, mas eu não posso dar para vocês. Vocês é que tem que, né, surgir aí. Será que isso é bacana? Não é? Por exemplo, a globalização, essa integração, traz aí o aumento do consumo, né, a modernidade, tecnologias, né, e tem facilitado, por exemplo, nossa vida hoje. Né, devido a essa pandemia, a gente tem aí a facilidade de se comunicar pelos meios de comunicação, a liberdade de expressão, que, querendo ou não, nós estamos aí perdendo algumas liberdades durante essa pandemia. Aí é outro debate. Outra coisa, com a globalização também, a gente fica mais suscetíveis
a panos, como a gente está vendo agora, no mundo todo, a pandemia, porque o mundo está integrado, está globalizado. Como o mundo está globalizado, então uma pandemia que saiu da China, hoje chegou com uma velocidade tremenda no mundo todo, porque o mundo está integrado. Quem não sofre com essa pandemia, geralmente, são aqueles países que são fechados, como Coreia do Norte, como Cuba, porque são fechados, eles naturalmente já são fechados ali. Então fica muito difícil do vírus chegar lá, porque não há essa integração, não há essa globalização nesses países. Mas aí, né, tem um lado positivo. Bom, não chegou, mas tem um lado negativo. São países que restringem a liberdade de expressão, que você não tem acesso a tecnologias, que eles acessam os seus conteúdos, o que você pode ou não acessar. E aí, vale a pena? Não vale? Então aí é discussão para a sala de aula, quando a gente chegar na sala de aula, a gente debate sobre isso, ou até mesmo pelo Zoom, né, não tira dúvidas, é bom esse debate. Pode ser que hoje mesmo a gente faça, ou na sexta-feira tira dúvidas. Eu vou analisar direitinho, mas se der para fazer hoje, a gente faz hoje, tá certo? Eu comunico vocês com antecedência, porque eu também estou trabalhando em outra escola na segunda-feira. Pessoal, o que é globalização? Então, globalização, sei o que é, o que não é, o que é a mundialização, então a gente precisa saber. Olha o que é. É um processo, tá aqui, olha, de integração mundial. O mundo está integrado, está conectado, intensificado nas últimas décadas, intensificou-se. A globalização é algo recente. Não, não é algo recente. A globalização é algo muito antiga. Muito antigo, a gente vai ver na aula de hoje. Porém, o termo globalização e essa intensificação, né, nas últimas décadas, é que realmente fizeram propagar esse termo. Mas é algo que ocorre há muito tempo atrás, tá bom? Principalmente na esfera econômica, tá certo? Tendo como base a liberalização das economias dos países. Então, os países hoje são mercados aí liberais, né, que trocam mercadorias com a maior facilidade do mundo. Quais são as características? Ela tem algumas características particulares, principalmente no viés econômico e também cultural. Então, no viés econômico, uma característica, destaque isso aí, olha, é a queda das barreiras alfandegárias, ou seja, é a diminuição do valor de tributos cobrados de um país para o outro, então facilitando essa troca de mercadorias. Aquele país que tem uma visão mais protecionista, ele tende a aumentar aí suas barreiras alfandegárias, né, protegendo seus produtos. Mas aí, em geral, os países, né, diminuem essas barreiras para facilitar as trocas comerciais. Aí a gente chama isso de mercado global. Há um mercado global. É tanto que, por exemplo, esse ano nós tivemos um míssil lá atingido nas refinarias da Arábia Saudita, que produz petróleo, e interferiu no Brasil. Professor, mas como? Porque o petróleo ele é utilizado no mundo todo. Então, se há um problema em um país com a produção de petróleo, vai afetar todos os demais países que são dependentes desse recurso mineral. Tá vendo? Então é algo muito importante. A gente viu agora, na pandemia, que o petróleo, olha, caiu. Mas por que caiu? Porque não tinha mais consumo. As pessoas estavam presas dentro de casa, né? Foram obrigadas a ficar presas, de fato, pela sua saúde. Diminuiu-se o consumo e o petróleo, ó, caiu. Está voltando a reabrir atividades econômicas, o petróleo volta a oscilar e subir, tá bom? Então há uma tendência à homogeneização cultural. E o que é isso? Uma igualdade, né? É como se o mundo consumisse a mesma coisa. Uma homogeneização cultural, uma cultura única no mundo, tá bom? Como música, por exemplo. A gente, por exemplo, eu não, mas várias pessoas gostam de música internacional. Então há uma homogeneização em relação a isso. Cinema, né? O cinema aí, saiu o lançamento aí de um filme, o mundo todo está conectado querendo assistir esse lançamento, né? A moda, né? O vestuário, a moda, queremos vestir a roupa do momento e etc. A alimentação também, como grandes multinacionais que têm fast food em todo o mundo. Então vejam que há uma globalização também na cultura e é muito importante isso. Aqui nós temos o quê? Uma desnacionalização das economias. As economias que eram muito nacionais, hoje são economias internacionais, estão globalizadas. Por quê? Porque as multinacionais, o que é uma multinacional? É importante destacar. É uma empresa, uma grande empresa, que tem sua filial em um país, mas que abre, né, as suas filiais aí, tem a matriz no país, por exemplo, McDonald's, americana, né?
salvo engano, não sei se procede, mas acho que é americana. Então a McDonald's é americana, tem a matriz lá, mas se espalha com suas filiais pelo mundo todo. Então é uma multinacional, está em várias nações. E aí, olha, em 50 eram algumas centenas de multinacionais. Hoje nós temos mais de 40 mil, né, multinacionais aí espalhadas pelo mundo, tá bom? Coca-Cola, Nike, todo mundo conhece aí, McDonald's, são exemplos aí de multinacionais. Pessoal, outra coisa importante, né? O baixo custo e maior velocidade no fluxo das informações e mercadorias. Então há uma maior velocidade e o custo cada vez, né, menor. Então aí, ó, temos aí 1500, né, 1700, 1800, 1900, 1970, que é uma ilustração. Por exemplo, em 1930, o minuto da ligação internacional era muito caro. Eu vivia em um tempo, até mesmo recente aqui no Brasil. Isso aqui é mais mundial. Mas no Brasil, recente, quando eu era criança, há 20 e poucos anos atrás, é uma ligação, ninguém tinha praticamente celular não. Tinha que ir para Telemar, que era uma telefonia regida pelo governo. A telefonia em si era regida pelo governo. E era muito caro para fazer uma ligação, muito caro mesmo. Hoje não, hoje todo mundo tem acesso à telefonia e é barata, né, comparando-se com o que era lá atrás. Por quê? Abriu o mercado, essa telefonia brasileira não é mais do governo, né, quem detém o monopólio aí são várias empresas que são concorrentes e isso facilitou porque baixa o preço pra gente e facilitou o acesso, né? Hoje todo mundo tem acesso e hoje muita gente não está nem utilizando mais serviço de telefonia, mais o que? WhatsApp, né? Você se vê aí pelo WhatsApp fazendo uma ligação né, sem precisar usar, por exemplo, algum crédito, por exemplo, tá bom? Então, outra coisa são as viagens, né? As pessoas estão viajando muito, por isso essa questão da pandemia aí se espalha com uma velocidade tremenda, mesmo com as restrições que alguns países tomaram, né? Pessoal, aí vem agora as etapas, né? São várias etapas de globalização. Eu vou começar talvez com a primeira e a segunda etapa ainda hoje. Depois a gente continua na próxima aula. Já estamos aí com quase 20 minutos de aula. Eu não gosto de ultrapassar muito, que fica cansativo para vocês, né? E tem que ter um limite. Eu acho que uma aula bacana aí, de 15 a no máximo 22 minutos, fica bacana. Etapas da globalização, pessoal. Ponto de partida. Onde é que inicia essa globalização? Olha onde inicia. Lá nas grandes navegações. Lá no início, né? Dos séculos aí, acho 17, 15, 16, por aí. O mundo, até o século XV, olha aqui, ó, restringia-se à Europa, só era conhecida a Europa, uma parte da África e a Ásia. O mundo era isso. Com as grandes navegações isso mudou. Segunda etapa, por quê? Aí eu volto lá. Por que mudou? Porque os países começaram a, né, se deslocar e fazer as trocas comerciais, né? Aqui, ó, descobriram a América, conhecido como Novo Mundo, depois descobriu a Oceania, como Novíssimo Mundo, e aí começou, né, o deslocamento de mercadorias, de pessoas, ali começa o início da globalização. A segunda etapa, pessoal, é isso aqui, olha, que eu falei para vocês, tem que falar de Revolução Industrial. Eu não posso falar de globalização e excluir a Revolução Industrial, que é muito importante. Eu não vou concluir Revolução Industrial hoje, que é um tema muito grande. A gente vai ver algumas etapas dessa Revolução Industrial. Então, olha, a Revolução Industrial vem 3 séculos depois, né? A gente viu que no século XV para XVI, as grandes navegações, e 3 séculos depois, no século XVIII, a gente vê um impulso aí na globalização. Ela começa agora, de fato, a impulsionar. Ela inicia no século XV, com as grandes navegações, ela impulsiona com a Revolução Industrial e ela se intensifica agora com essa quarta Revolução Industrial, que é os meios de comunicação, robótica, informática. Então ela se intensifica. Pessoal, um mundo que caminhava ao ritmo do galope, agora acelera com as máquinas de vapor. A Revolução Industrial agora ela dá um salto nessa globalização com a chegada das máquinas a vapor. Essa primeira fase, pessoal, das máquinas a vapor, teve início aonde? Reino Unido, né? Na Inglaterra, em meados do século XVIII, espalhou-se durante a segunda metade do século
né, para outros países da Europa. Esse foi um impulso inicial. A invenção e uso de novos sistemas de transporte, como o ferroviário, né, locomotivas a vapor e navios também a vapor, tá certo? Estas invenções eram para suprir a necessidade do transporte de mercadorias. Eles precisavam transportar essas mercadorias que estavam sendo produzidas em larga escala. Por quê? Com a chegada da Revolução Industrial, muitos produtos em larga escala. Então foi uma fase da transição. Outro ponto que nós estamos estudando são produções, né? A gente sai do artesanal para a indústria. Olha só, lembrando que depois do artesanal nós temos os produtos manufaturados, né? Que é uma pré-fase aí do industrial. E depois, de fato, o industrial. Essa foi a primeira fase da Revolução Industrial, tá bom? Destaque esses pontos aí que são importantes, né? Surgiu na Inglaterra, né? Inovou aí com sistemas de transporte ferroviário e marítimo, com navios e ferrovias, né? Locomotivas, trens a vapor, também para produzir e levar essas mercadorias em larga escala. Aí aqui, houve invenção de diversas máquinas movidas a vapor, tá certo? Lembrando, qual foi o principal fonte energética nessa época? Lembram? Carvão mineral, não esqueçam. O carvão mineral é que fazia essas máquinas aí a vapor. Os trabalhadores das fábricas recebiam salários muito baixos, péssimas condições trabalhistas. Houve o uso de mão de obra infantil, olha que coisa, tá certo? E feminina, com salários mais baixos ainda. Já era abaixo do homem. E o infantil e feminino, misericórdia, era baixíssimo mesmo. E procura de matérias-primas para produção, né? Principalmente na África e na Ásia. No período aí, né, no novo colonialismo, né? O neocolonialismo. Então, pessoal, é isso. Essa é a primeira parte, tá certo? Da nossa aula. Depois vai continuar, olha, uma segunda fase, tá certo? Tem a terceira fase. Eu vou passando aqui para vocês, porque isso aí vai vir na próxima aula. Para eu chegar lá no final, vou mostrar a vocês aqui o que eu vou pedir para hoje, tá bom? Só um minutinho, vamos chegando. Tudo isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Então, qual vai ser a atividade, professor? Vocês vão ter uma atividade que eu vou mandar para vocês junto com a aula, né, em PDF. Tem um arquivo com 5 questões, né, elas são fechadas. Vocês vão me responder, né, responder a atividade e me enviar até essa data, 16/7. Professor, e olha o desafio. O desafio é a atividade. Os 5 primeiros que me entregarem a atividade, tá contando ali no desafio. É me entregar corretamente. Ah, professor, eu fiz as 5 e errei as 5. Não, eu não vou contar. Você fez as 5, acertou no 3, 4, tudo bem. Agora fez as 5 e errou tudinho, não. Aí é brincadeira, beleza? Então façam com paciência, estudem aí, tá certo? Talvez alguma dessas questões não tenha ainda eu falo na aula, porque a aula é completa, né? Vou terminar sexta-feira. E é isso, pessoal. 22 minutos de aula. Vamos lá. Até a próxima. Né? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E eu vou tentar fazer esse tira dúvidas com vocês hoje, tá certo? Vou tentar. Se for possível, eu aviso no grupo. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.